Vascaína. Vamos então começar com o Emerson Rocha do Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson. Boa noite, André. Boa noite, Zé Ricardo. Zé, eu queria te perguntar duas situações, antes de você até fazer uma análise em relação ao jogo. É que aqui no canal o Gabriel Peck deu uma entrevista e disse pra gente que uma das posições que ele mais gosta de atuar é como meia. E no segundo tempo ele praticamente fez essa função, inclusive o gol do Vasco saiu de uma jogada dele. Você pensa na possibilidade de ter o Gabriel Peck numa eventual falta do Nenê? E outra, como treinador, que inclusive já fez trabalhos na base com jovens, como é que você enxerga a melhor posição em campo desses três jogadores de base do Vasco? Galarça, MT e Laranjeira, porque ainda dá muita discussão em relação à real posição desses três jogadores. Boa noite, Zé. Boa noite, Emerson. Prazer falar contigo. Realmente o Peck ele gosta de fazer também a função, mas pela carência que a gente sabe do homem de lado que nós não temos, né? Entendemos que ele consegue fazer essa função também pelo lado, tá indo bem nesse início de temporada. Hoje, com a ausência do Nenê e também do Bruno Nazário, que a princípio a gente tinha pensado para colocar naquela posição, nós pensamos em trabalhar com o PEC por ali, mas entendemos também que poderíamos perder as ações de lado do campo. Entendíamos que ora o Raniel, ora o Matheus Nunes poderia fazer a função por dentro, né? Sobre a questão dos meninos, né? O Gabriel Peck, eu acho que é um jogador versátil, pode jogar dos dois lados do campo e também no meio. O Galarza, eu vejo ele como um segundo volante numa plataforma como hoje, fazendo ele sair um pouquinho mais para preencher o lado esquerdo do campo. E o João Laranjeira é um jogador que teve a sua melhor forma melhor condição nas categorias menores, né? Inclusive com conquista de títulos nacionais, jogando como um segundo atacante, ou então vindo de trás também, caso seja um jogo com duas linhas de quatro, né? Um 4-1-4-1, 4-3-3, ele jogando por dentro também. Então, eu entendo que essa versatilidade deles acaba dando para a gente algumas outras opções. O entendimento de jogo, para mim, hoje é o mais importante, né? A gente vê jogadores surgindo na base numa posição e acabando se fixando em outras posições. O dia a dia é dinâmico, quem vai se adaptando melhor às posições e às funções que a gente estabelece para eles acabam se estabelecendo por ali. Eu acho que o mais importante é que nós conseguimos, pelo menos até agora, né, uma pontuação que me parece que nos coloca bem próximo da classificação, se não já classificados. Parece que ainda Resende joga amanhã e ainda tem um jogo atrasado. Talvez fosse o único clube que poderia chegar hoje na nossa pontuação, mas entendemos que a ajuda de todos, o comprometimento de todos tem dado resultado, e pelo menos no comprometimento do dia a dia e no dia a dia do jogo também, nos jogos, a gente tem conseguido devagarzinho buscar nosso objetivo. É muito difícil, hoje fazem 8 jogos, 25 dias, 3 viagens, 2 para Volta Redonda, para São Luís. A gente tinha o objetivo de dar um pouco de entrosamento para uma equipe base, vamos dizer assim, e a condição para os meninos também poderem jogar. Então, são vários objetivos dentro de um início de temporada muito estafante e também com muita. A gente sabia que ia ser assim, mas ainda bem que conseguimos com as vitórias nos aproximar do nosso primeiro objetivo do ano, que é classificar entre os 4. E agora é buscar essa semana, recuperar todo mundo, porque é uma semana cheia, e nos preparar para o clássico contra o Fluminense. Agora o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Já nos falamos aqui no estádio. Zé, eu queria que você falasse sobre a liderança do Anderson Conceição. Qual é a importância desse jogador hoje como um líder dentro de campo? Se é que eu estou fazendo uma análise correta. Obrigado. Boa noite, Wellington. Muito legal te reencontrar no campo e agora falar contigo novamente. Sem dúvida nenhuma, o Anderson é um jogador que tem o espírito de um líder,
não à toa é o nosso capitão hoje, na ausência do Nenê. Apenas carrega a faixa, tem outros jogadores também que exercem essa liderança, mas ele tem um espírito que eu acho que todo treinador gosta de um líder, né? É uma liderança que cobra os companheiros, cobra no dia a dia o comprometimento do trabalho, ao mesmo tempo aproxima a gente da direção também, a direção escuta também ele para tomar decisões que cabem participar os atletas, e ele começou uma temporada muito boa, tomara que ele consiga manter esse nível e que não só ele como todos os outros não tenham problemas de contusões, de lesões graves, para que a gente possa contar com eles durante a temporada. Feliz que ele tenha, primeiro de tudo, realizado um sonho de voltar para o Vasco e jogar no profissional, ele que já fez parte da categoria de base do Vasco, e em tão pouco tempo se identificar com a torcida e mostrar um nível de jogo bem alto, que o credencia como um zagueiro que vai nos ajudar, sem dúvida nenhuma, bastante na Série B. Agora o Guilherme Gonçalves, da Rádio Litoral News. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Zé Ricardo. Parabéns por mais uma vitória, praticamente classificado para a fase, voltando a botar o Vasco para a fase decisiva do Campeonato Carioca. Hoje a gente viu um Vasco com desfalques dos seus principais elementos do meio-campo, o Juninho, o Nazário, o Nenê, por suspensão. Como você visualiza, você mesmo já falou de calendário aí na pergunta de um dos meus colegas, do que o calendário do futebol brasileiro é apertado. Como você visualiza o elenco do Vasco para a temporada, sabendo que tem lesões, desgaste, questão física? Como você visualiza suspensões, como foi o caso de hoje? Como você visualiza esse elenco? Acha que está pronto, principalmente nessa parte do meio, que tem alguém que possa substituir Nenê e Nazário, por exemplo? Ou você acha que o Vasco precisa de novos nomes para o grupo? E se sim, se isso já está sendo conversado, já há nomes junto à diretoria? Boa noite, Guilherme. Olha, para o estadual a gente ainda está trabalhando aí, a direção tem trabalhado bastante para encontrar pelo menos mais um homem de velocidade que possa trabalhar nos lados do campo, mas entendemos que assim que acabar o estadual, os estaduais, outras oportunidades vão acabar surgindo. A Série B é bastante longa, a temporada é de muitos jogos, e certamente a gente vai estar atento para opções que nós possamos trazer para o nosso elenco. Mas com bastante calma, como eu sempre falo, atletas têm que estar com compromisso com o Vasco da Gama. Uma coisa que eu posso garantir para você e para toda a torcida vascaína, esse grupo é um grupo de homens, verdadeiramente com todas as letras, porque eles têm se dedicado de corpo e alma 100% dentro do trabalho do dia a dia, vivem o Vasco da Gama, gostam de estar junto, gostam de chegar cedo ao trabalho, acaba o treino, ficam muitos deles conversando, buscando conhecer um pouco mais do dia a dia do Vasco da Gama. Então, acho que a gente está formando uma equipe muito forte, principalmente de cabeça, e um grupo que certamente vai dar alegrias para a torcida do Vasco, né? Então, possíveis reforços devem acontecer, mas sempre com critério e dentro daquilo que o Vasco pode oferecer e cumprir. Agora o Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Queria te perguntar, Zé, sobre a sua estratégia para esse jogo. Você começou com 3 zagueiros, depois abriu mão. Queria saber por que você trocou, por que não deu certo, e se eu estou enganado que, apesar de parecido, o modo de defender, você não tinha defendido com 5 contra o Madureira, uma linha de 5, ou eu estou enganado? Porque se for diferente, é uma variação também para a sequência da temporada, né? Oi, Felipe. Boa noite. Sem dúvida, como eu já falei algumas vezes, o Vasco quer encontrar mais de uma maneira de jogar. Nós enxergamos a possibilidade de hoje. Na verdade, esperávamos que, junto com o Carlinhos, jogasse o Misael ou o Anderson Lessa. E como o Audax apostou com apenas um jogador à frente, nós tínhamos 3 zagueiros para um marcador apenas, né? E como a gente acabou tendo o Luiz tomando um cartão amarelo, entendia que era a possibilidade de voltar com a linha de 4, não porque o Luiz
não tivesse funcionado, ou alguns zagueiros não tivessem funcionado, ou o esquema não tivesse funcionado. Mas pelo fato, exclusivamente, a gente tem um canto só pressionando nossos zagueiros, a gente perdendo um jogador no setor de meio de campo. Então, a entrada do John foi nesse sentido, para que a gente pudesse ter mais opções de linha de passe no meio de campo e também canais no setor de ataque, né? Então, dessa forma, a gente entendia que podia estar mais próximo do gol e mais organizado, com mais opções para os homens que estavam atrás. Eu acho que isso aí acabou acontecendo. John entrou bem, acabou dando uma assistência para o gol. Você tem razão, nós fizemos a marcação baixa com 5 homens, exatamente porque achávamos que eles vinham com 2 atacantes de referência, além dos 2 atacantes de lado. Então, de uma forma geral, a gente fez os nossos 3 homens de meia se movimentar bastante, e isso acabou dando espaço para a equipe do Audax. Mas ainda bem que eles entenderam a troca e foram bem. Acredito que no segundo tempo a gente fez o gol, tivemos bola na trave, poderíamos ter matado no contra-ataque com o Figueiredo, com o Getúlio. Logicamente que a equipe do Audax no final abre já uma situação de ir para tudo ou nada e cria sempre uma dificuldade, até porque, como eu falei, são muitos jogos e pouco tempo de recuperação, e alguns atletas que ainda não tinham começado jogando. Então, é mais do que esperado. A equipe do Audax é uma equipe dura, né? Uma equipe fisicamente que tem 5, 6 jogadores acima de 1,80 m, 85, e cria dificuldade nas bolas paradas, mas nesse quesito a gente foi bem também, lembrando que a gente acabou mais uma partida sem tomar gol, isso é importante. Nas 4 últimas partidas tomamos apenas um gol, acho que é um ponto positivo a ser ressaltado também. Sem dúvida. Zé Ricardo, o Thiago Tostes, da Arena FC, mandou a pergunta pra gente por escrito. Você agora há pouco acabou falando um pouquinho sobre o John Sanches, mas ele pergunta um pouquinho mais aprofundado o que você achou da atuação do John Sanches e se ele terá mais oportunidades. O John acabou entrando bem na partida, né? Desempenhando a função, né, que a gente tinha pedido, dar bastante largura no jogo. Trabalhar dos 2 lados, ter a liberdade para trocar os lados com o Gabriel, para poder tentar dar uma confundida na zaga, ter opção de corte para fora, corte para dentro, dando espaço para os 2 volantes jogar. Então, de uma forma geral, ele foi bem, acabou sendo premiado aí com uma bela de uma assistência. Ele é um garoto que trabalha bastante, a gente está cuidando da parte física dele, eu acho que ele pode evoluir nesse sentido. Talvez se tivesse começado a partida não teria conseguido terminá-la, mas essa evolução é individualizada, todos eles acabam tendo suas necessidades, e a gente está atento para cobri-las todas, assim como foi o Zé Gabriel, que não tinha condição de jogar um tempo inteiro, estava se preparando para jogar em torno de 30 minutos, foi o que a gente fez. Então, assim, são metas, objetivos que às vezes a gente não deixa passar, não deixa externar, mas a gente tem que trabalhar com o jogo e também trabalhar com aquilo que cada um pode render e sem ter perigo de lesão. Tanto que a gente aí termina essa maratona de jogos, em 25 dias, 8 jogos, e graças a Deus não tivemos nenhum atleta contundido, nenhum atleta lesionado. Isso aí também é um ponto para todo o departamento de fisiologia e preparação física do clube. Professor Zé Ricardo, um abraço, boa noite e bom retorno.